O galo canta, o gato mia. Vamos aprender história com encanto e alegria. Olha eu aqui de novo, pessoal. Professor Tomé Costa, professor de História da Rede Municipal de Jaboatão. Hoje a gente vai continuar o nosso papo para os 8º anos sobre a Revolução Francesa. Segue aí o slide. Primeiramente, vamos ver a solução do desafio que eu deixei aqui para vocês na nossa última aula. Eu fiz uma pergunta. Cite os grupos sociais da França pré-revolução, ou seja, quais eram os grupos, como estava dividida a sociedade francesa um pouco antes da Revolução. Então nós temos aí na resposta, tá certo? Que se você assistiu a aula direitinho, vai entender e vai conseguir dizer. Temos o primeiro Estado, tá certo? Que era representado pelos membros da Igreja Católica, pelos grupos da cúpula da Igreja Católica. Temos o segundo Estado, que era representado pela nobreza, ok? E nós temos o terceiro Estado, que era representado de uma forma diversificada, ou seja, de uma maneira mais diferente, heterogênea, grupos diferentes. A gente tem a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia e as classes populares. Na alta burguesia temos banqueiros, industriais, certo? Na média burguesia nós temos profissionais liberais e funcionários públicos. Na baixa burguesia nós temos os pequenos comerciantes. E para terminar, nas classes populares temos as pessoas que desempenhavam atividades que tinham que estavam mais relacionadas a pessoas que ganhavam menos, artesãos, tá certo? As pessoas que trabalhavam para realizar os camponeses, o serviço agrícola, tá certo? E o grupo que era menos, que era o mais pobrezinho, que eram as pessoas das camadas mais populares, que a gente chamava de sans-culotte, tá certo? Essa é a resposta do nosso desafio da aula anterior, onde a gente trabalhou o contexto da França antes de acontecer a Revolução Francesa. Hoje a gente vai ver a Revolução se desencadeando, tá bem? Segue lá o slide. Antes, eu quero que vocês conheçam as etapas da Revolução Francesa. Eu falei para vocês na nossa última aula, no nosso último encontro, a Revolução ela não aconteceu em um dia. O que é uma revolução, Tomé? Revolução é um processo que faz com que hajam mudanças, que ocorram mudanças muito fortes dentro de uma sociedade. Vai mudar a política, vai mudar a economia, vai mudar a sociedade. Quando a gente passa por um processo em que as mudanças são muito intensas, nós chamamos esse tipo de processo de revolução, tá certo? Como aconteceu na França, a gente chama de Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela aconteceu num prazo de 10 anos, entre 1789 e 1799. O que é que acontece? Dentro desse prazo de 10 anos, tivemos alguns momentos específicos que acabaram marcando cada um deles, que são as fases da Revolução Francesa. Olha aí o slide para tu entender melhor, por favor, parceiro. Na Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira etapa, a gente vai ver o grupo desses revolucionários criando uma estratégia política para mudar a França. No segundo momento, na segunda etapa, nós vamos ver a Convenção Nacional. Eu vou explicar tudo isso, tá? A Convenção Nacional é a segunda etapa, é quando a França deixa de ser uma monarquia e se transforma numa república. E a terceira etapa, a terceira fase da Revolução Francesa, é quando essa república ela vai passar por uma pequena modificação. Não vai deixar de ser república, a gente vai ter apenas a diferença em quem é que vai controlar o poder dentro da França, tá bem? Outra coisa muito importante que vocês precisam conhecer antes da gente falar propriamente, né, sobre a Revolução propriamente dita. Os grupos políticos que surgiram dentro da Revolução Francesa. Vamos ter dois grupos, tá certo? O grupo dos girondinos, que era representado, era um grupo formado pela alta burguesia. A gente já sabe quem é a alta burguesia, a gente viu no nosso último encontro. É o grupo formado pela elite da França. É o grupo formado por grandes comerciantes, tá certo? Principalmente pelos industriais, banqueiros.
e tem o pessoal da nobreza que concordava com essas mudanças. Dentro do salão onde aconteceu a primeira etapa da Revolução Francesa, eles sentavam à direita. Por isso que hoje a gente, quando se refere à direita, se refere a pessoas que têm essa característica, são grupos de elite e que não querem grandes mudanças na sociedade, tá certo? Querem mudanças pequenas, a gente pode alterar uma coisa aqui, outra ali, mas sem grandes variações. A gente tem, por outro lado, o grupo dos jacobinos, que eram representantes e compostos pela pequena burguesia, que a gente sabe quem é a pequena burguesia. Os comerciantes pequenos, tá certo? Profissionais liberais. E eles se sentaram à esquerda, né, no lado esquerdo da sala, e queriam mudanças radicais. Um ponto importante, os jacobinos, eles tinham essa característica de serem um grupo radical e representavam também os grupos populares, tá certo? Segue aí o slide. Então, a gente vai ter a primeira fase da Assembleia, ou a primeira fase da Revolução Francesa, que é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Quando o rei convocou aquela reunião, a aula passada terminou assim. A gente teve uma reunião convocada pelo rei para resolver a crise dentro da França. Então, eles decidiram o seguinte: vamos resolver o problema da crise. A gente vai aumentar os impostos. Aí o pessoal, vocês estão doidos, é? A gente vai aumentar imposto, o povo não pode pagar o imposto do jeito que está. Então foi nesse momento que houve uma mudança dentro da reunião. O rei, ele queria estabelecer, junto com os grupos da alta burguesia, né, com o primeiro e com o segundo estado, de todo jeito essa medida. Só que o pessoal do terceiro estado acabou se rebelando, fizeram uma mini revolta ali dentro daquela reunião, daquela assembleia, e se autoproclamaram, se autocolocaram como representantes de todo o país e formaram essa reunião para poder criar uma Constituição. Meu Deus do céu, o que isso significa? Vejam só, o regime que havia na França era chamado de Antigo Regime, ou regime absolutista. O rei possuía todos os direitos, ele fazia o que queria. Dentro de uma monarquia constitucional, como vocês estão vendo aí no slide, monarquia constitucional significa que o rei ele vai ter que obedecer a um documento. O rei agora ele não tem mais todos os poderes. O poder do rei vai ser limitado por um documento que a gente chama de Constituição. Significa que o rei agora ele é um cidadão, ele pode ter mais poder do que eu, mas ele tem que fazer do jeito que a Constituição manda. Então, alguns eventos aconteceram dentro dessa primeira fase que marcaram a Revolução Francesa. O primeiro deles, e talvez mais importante, é chamado de Queda da Bastilha. Vejam aí no slide. A Bastilha era esse castelão aqui, ó, e era uma espécie de depósito de pólvora, de arma e prisão política. Se um cara falou, mas eu não concordo com o rei não, meu amigo, você vai ser preso ali. Então o povão que está aqui, ó, vocês veem aí na parte de baixo do slide, o povão aqui, tu quer saber não, vamos embora, vamos atacar a Bastilha. Foram lá, tomaram a Bastilha. Aqui, ó, o pessoal dos nobres tudo acuado no cantinho. Nesse momento, mostrou que o rei não tinha mais aquela autoridade toda. Ok? Vamos voltar lá para o slide. Outro segundo ponto, vamos ter esses ideais aqui, liberdade, igualdade, fraternidade, influenciando diretamente, tá certo? A própria Constituição, a forma como iriam pensar esse documento. E aí se criou um documento dizendo todos os direitos que o homem podia ter e não podia, os direitos e deveres, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi importante porque mostrou que agora não vai ser do jeito que o rei quer, é do jeito que o rei tem que seguir. Todos os homens têm direitos, não é o direito que o rei acha que tem que ter. Só que lá no interior da França, começou a rolar um boato. Rapaz, está acontecendo o seguinte, os nobres estão ficando com medo da reunião e vão começar a cobrar dívida, vão tomar as terras da gente, vai acontecer o maior bafafá. Foi o grande medo. Foi aí que o povão, os sans-culottes, os camponeses começaram a tocar fogo na casa dos nobres, começaram a matar nobre, começaram a tomar terra dos nobres. Esse período ficou conhecido como Grande Medo. Nesse momento vai acontecer uma espécie de briga entre os grupos que estavam liderando a Revolução Francesa, tá certo? Então a gente vai passar para o segundo momento, que é a Convenção Nacional. Minha gente, vê o que está acontecendo na França. Outros países onde tinha rei ficaram com medo.
Tu já pensasse se essa história da gente perder direito, a gente que é rei, vir para cá? Então foi aí que esses países declararam guerra à França. O que é que acontece? O rei, que estava ali na dele todo acuado, começa a fazer papel de X9. Agente duplo, ele manda informação para esses países para mostrar como eles podem atacar melhor a França. Essas informações são descobertas, o rei vai preso e aí os manifestantes da Revolução mudam de forma. Agora vai ser radical, vai ter mais boquinha não. É nesse momento que a gente vai ter os jacobinos, que era o grupo dos radicais, no poder. Eles mandam matar o rei e a família toda dele. Com o quê? Com guilhotina. Olha aqui, ó, no slide, saca aí. Essa cabecinha aqui é da mulher do rei, chamada Maria Antonieta. Pegaram todo mundo, geral, bota ali, ó, na guilhotina, para eles aprenderem o que é que vai acontecer com quem traiu o povo francês. A realidade foi essa. Então a gente vai ter a França se transformando durante o período da Convenção Nacional, que é a segunda fase da Revolução, em uma república. Nesse momento, essa história de ficar matando todo mundo com guilhotina se tornou frequente, acontecia direto. Então, todo mundo ficou com medo. É aí que a gente vai ter o período da Revolução Francesa chamado de terror. Terror por quê? Porque todo mundo estava aterrorizado. Será que vai ser eu o próximo cara que vai perder a cabeça? Então, o nome do político, do representante dessa fase, chamado Robespierre, ele acabou conduzindo o terror. Mas só que ele ficou com tanto medo, que ele mandou decapitar até os amigos dele. Foi aí que o pessoal da alta burguesia disse, não, peraí, pô, pode fazer isso não, calma. Não é assim que a banda segue, não. Então deram um golpe contra ele. Esse golpe se chamou Reação Termidoriana. Foi o golpe dos girondinos, que era o grupo da alta burguesia, contra os jacobinos. Aí a gente vai ver, ó, nessa terceira fase, que é a fase do diretório. O que foi o diretório? Foi o momento em que os girondinos tomaram o poder. Na fase que a gente teve anterior, ficou aquele terror de arrancar cabeças, né, comandado por Robespierre, que foi o grande líder desse momento aí. Então os girondinos ficaram com medo e deram um golpe. Esse golpe foi para constituir o governo chamado Diretório, que foi a terceira fase da Revolução Francesa. Eles utilizaram força para poder conter o povo, pois havia muita insatisfação da sociedade com tudo aquilo que estava acontecendo. Como eu falei para vocês, a gente tem um período de mais de 1000 anos que é a monarquia da França e a gente precisa mudar. Isso não vai acontecer do dia para a noite, então a gente precisa desorganizar para se organizar. E eu desorganizando posso me organizar, Chico Sainz. E aí eles precisavam desse apoio para poder continuar a manter a nova ordem, o novo regime que a França estava começando a viver. E chamaram quem? Napoleão Bonaparte, que era um general francês que estava ganhando as guerras que a França tinha com outros países. E foi nesse momento que Napoleão, apoiado pelo grupo da elite, pelos girondinos, ele deu um golpe, ou seja, ele tomou o poder para si e constituiu o seu período, que é conhecido como período napoleônico, que vocês vão ver com outra colega aqui em outra aula. E eu deixo vocês, nesse momento, com o nosso desafio, tá certo? Vamos dar uma lidinha nele para saber se você prestou bem atenção na aula. A gente tem as consequências da Revolução Francesa antes do desafio. O que é que ela vai representar? O fim dos privilégios, tá certo? Da elite, dos nobres. O fim do feudalismo. Agora todo mundo vai ter que obedecer a esse novo sistema. A gente vai ter que agora viver em função do trabalho. Se eu ganho muito, eu preciso ter esse destaque na sociedade. A gente vai ter a queda do absolutismo em toda a Europa. Ou seja, os reis vão ter que começar a seguir a cartilha da Constituição. Não dá mais para o cara ter poder maior porque ele disse que Deus colocou ele ali, como era que se fazia. Vai popularizar a república como forma de governo e isso vai chegar até aqui para a gente, quando vocês virem nas aulas de História do Brasil, né, a repercussão da Revolução Francesa. E popularizou a ideia da separação dos poderes. A gente não vai ter mais o poder do rei, a gente vai ter o poder da lei, que é o legislativo, o poder que bota a lei em prática, que é o executivo, e o poder que julga a lei, que é o judiciário. Tá certo? Segue aqui o slide, por favor. Vamos ver. O desafio vai ser, eu quero que vocês tentem elaborar um pequeno quadro com as fases da Revolução Francesa, tá certo? Que a gente viu quais foram. A primeira fase foi qual, galera? Se ligou na aula? Coloca aqui. A segunda,
Vamos lá, vamos tentar. E a segunda, o segundo desafio, se não conseguir fazer o primeiro, é citar duas consequências da Revolução Francesa, certo? Chama aqui e agora, ó, o galo canta, o gato mia. Hoje eu aprendi história com encanto e alegria. Valeu, pessoal, até a próxima aula.